E aí, Pega Devs, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre roteamento de case types. O roteamento de case types trata-se de quem vai realizar as tarefas ao longo do nosso case. Ou seja, o nosso case ele funciona com stages e dentro desses stages nós temos processos com suas determinadas tarefas. E rotear essas tarefas trata-se de designar ou dizer quem é que vai realizá-las, quem deve realizar qual tarefa. Por exemplo, a gente tem a tarefa aqui de Provide Personal Data, e essa tarefa, atualmente, ela está sendo roteada para o usuário atual. Esse usuário atual é o usuário da nossa própria aplicação aqui, do nosso próprio portal. No meu caso aqui, seria o meu próprio usuário, que é o meu usuário de login, né? Então, no momento que eu crio aqui um case type de reporting, o usuário atual que vai realizar essa tarefa aqui de provide personal data. A mesma coisa ocorre para essa tarefa aqui de report issues. Ela também está sendo roteada para o usuário atual. E o mesmo ocorre com as demais tarefas aqui do nosso case. O nosso papel hoje vai ser entender como funciona o roteamento em equipes e também o que são worklists, o que são workgroups e o que são work queues. A começar pelas worklists, como o próprio nome já diz, são listas de trabalho. Essa lista de trabalho, ela é utilizada por um único usuário, por um usuário específico. Então, por exemplo, assim que eu abro aqui o portal, a gente tem aqui a My Worklist. A My Worklist é uma lista de trabalho do usuário atual que está logado, que nesse caso é o meu próprio usuário. Então eu consigo ver todas as tarefas que são possíveis de serem executadas pelo meu usuário. Resumidamente, a worklist ela serve para um único usuário. Porém, quando a gente trabalha em empresas, essas empresas elas funcionam com equipes. Seja, por exemplo, uma equipe responsável por contabilidade, outra equipe responsável pela parte financeira de custos e tudo mais, ou então de pagamentos. Então, dentro dessas empresas, a gente vai ter equipes e essas equipes elas vão ter listas de trabalho também, ou melhor, filas de trabalho. Essas filas de trabalho são chamadas de work queues, enquanto esses times ou equipes são chamados de work groups. Então, por exemplo, aqui nesse stage de review, a gente tem duas tarefas, a review issue e a review budget. A gente pode criar duas equipes diferentes aqui e cada equipe ter uma lista de trabalho, ou melhor, uma fila de trabalho. Por exemplo, eu poderia aqui criar um workgroup chamado review issue @reporting e esse o workgroup vai ter uma work queue, ou seja, uma fila de trabalho chamada review issue reporting. Por convenção, normalmente o Pega ele utiliza essa nomenclatura aqui para workgroups, ele coloca um determinado nome seguido de arroba e algum outro nome aqui, podendo ser o nome da aplicação, por exemplo. E por convenção, os nomes das work queues podem ser também o nome da fila, dois pontos e o nome da aplicação. E aqui a gente tem um workgroup e uma work queue relacionada. Mas também temos a outra tarefa, que é a tarefa de review budget. Essa tarefa ela também poderia ter um workgroup chamado review budget @reporting e uma work queue, que é uma fila de trabalho chamada review budget reporting. Então, o que acontece aqui, do jeito que a gente constrói isso aqui, seria um workgroup possuindo uma work queue, uma relação de 1 para 1 entre esses dois componentes aqui. De modo resumido, qualquer operador que tenha esse time aqui, por exemplo, de review issue,
ele vai ter acesso às tarefas dessa fila aqui, Review Issue. Para a gente ver isso funcionando na prática, vamos criar aqui um workgroup, que é o workgroup de Review Issue. Vou vir aqui em Organization, vamos clicar aqui em Workgroup. Aqui a gente vê todos os workgroups criados e vamos criar um novo que é o Review Issue @reporting. Quando a gente cria um workgroup, a gente tem que setar aqui um manager, que é uma espécie de gerente para esse workgroup, e temos que setar a fila padrão desse workgroup, ou seja, a fila de trabalho, a work queue padrão desse workgroup. No momento a gente não tem essa work queue, então eu vou colocar essa aqui, default, por exemplo, e vamos criar agora a work queue relacionada a esse workgroup aqui. Vamos vir aqui em work queue, criar, e vamos criar a Review Issue Reporting. E vamos criar essa work queue também. Quando a gente cria uma work queue, a gente tem que dizer o nome da organização. Nesse caso aqui é REPO, que é a organização da nossa empresa de reporting, divisão operações e unidade report. E aqui a gente diz qual o workgroup relacionado a essa fila de trabalho. Ou seja, dentro dessa equipe de review issue, a gente vai ter o workgroup, dentro dessa fila de review issue, a gente vai ter o workgroup review issue @reporting. Agora a gente vai voltar aqui no workgroup e vai configurar a fila correta para ele. Deixa eu atualizar aqui a página. Vamos voltar para onde a gente estava. Vou abrir novamente aqui o nosso workgroup de reporting e vou colocar a fila correta. Review Issue Reporting. Então, o que acontece? A gente criou aqui um workgroup, ou seja, uma equipe, e essa equipe ela vai ter vários usuários que vão poder executar a tarefa de Review Issue. Para isso, a gente tem que voltar aqui no nosso case type de reporting e configurar o roteamento dessa tarefa aqui. Vamos abrir o processo de Review Issue e vamos setar aqui o Work Queue para Review Issue Reporting. E vamos dar Submit. Nesse momento, sempre que algum case type chegar nessa etapa aqui de Review Issue, essa tarefa ela vai ser roteada não mais para o usuário atual, mas sim para uma fila de trabalho na qual qualquer usuário pertencente a essa fila poderá executar essa tarefa. Ou seja, qualquer usuário pertencente a essa equipe poderá executar essa tarefa de Review Issue. Então, como exemplo, eu vou abrir aqui o meu operador. No canto esquerdo, a gente clica aqui em Operator, clica aqui na aba Work, e aqui eu consigo ver os times aos quais o meu usuário pertence. Então, eu vou colocar aqui o time de Review Issue também para o meu usuário, para que o meu usuário possa executar as tarefas também de Review Issue. Para a gente fazer isso, a gente vai ter que relogar. Vou entrar novamente na aplicação. E aqui eu vou no portal e vamos criar um novo case type. Vocês podem ver que essa tarefa aqui ainda está sendo roteada para o usuário atual, que é o meu. Aqui também essa mesma tarefa. Porém, a tarefa de Review Issue, que a gente vai ver agora, ela está roteada para uma fila de trabalho, a Review Issue,
está sendo roteada para Review Issue Reporting. E aqui eu posso apertar no botão de Go, porque o meu usuário ele pertence a essa equipe, portanto ele pode executar essa tarefa. Entretanto, tem mais uma equipe aqui que a gente ainda não criou, que é a de Review Budget. Vocês podem ver que ainda está sendo direcionada para o meu usuário atual. Só que não é isso que a gente quer criar uma equipe também para essa tarefa daqui. Então a gente pode vir aqui mais uma vez em Records, Organization, e vamos criar o workgroup relacionado ao Review Budget, que é o reviewbudget@reporting. Vamos criar aqui. Vou colocar um manager, pode ser o meu próprio usuário, por exemplo. Vou colocar uma fila default, enquanto a gente não tem a fila padrão desse grupo. E agora a gente vai criar essa work queue aqui relacionada a esse workgroup. Vou clicar aqui em work queue, criar, Review Budget Reporting. E mais uma vez vamos configurar aqui esses dados de organização. E aqui o workgroup relacionado vai ser o Review Budget. Vamos salvar e voltar aqui no nosso workgroup e colocar a Review Issue, ou melhor, Review Budget, como fila padrão para essa equipe. Então, atualmente, como vocês podem ver, esse case está sendo roteado para Review Issue e aqui a tarefa Review Budget está sendo roteada para o meu usuário atual. Porém, a gente vai mudar isso agora, de modo que essa tarefa seja executada por qualquer usuário pertencente à equipe de orçamento, à equipe de budget. Então, a gente vem aqui no processo, vem aqui na Assignment e muda de Current Operator, a gente muda para Work Queue e coloca a Work Queue Review Budget Reporting. E vamos salvar. Agora eu vou criar um case novo, case de Reporting. Vou prosseguir. E a gente vai ver que a Review Budget está aqui pronta para ser executada também. Bom, agora que a gente já criou as duas filas e já podemos ver essas filas no portal, eu vou criar dois novos usuários, cada um representando um workgroup. Então, para a gente criar novos usuários, a gente vem aqui em Records, Operator ID, e aqui nós vemos todos os operadores criados. Vamos vir aqui em Create e criar, primeiramente, o usuário que vai ser da fila de Review Issue. Vou chamá-lo de Review Issue Operator. Criar. E aqui a gente vai ter que fazer algumas configurações. Esse usuário, ele é apenas um usuário, portanto, ele não vai ter privilégios de acesso como autor da aplicação, que é basicamente o Access Group atual do meu usuário, como autor. Então, aqui basta que a gente coloque o acesso como users, reporting users, e a gente marca aqui como o Access Group default desse usuário. Aqui na aba Work, a gente vai ter que dizer qual é o time desse usuário, a qual time esse usuário pertence. Então, ao invés de ser default, a gente vai escolher o nosso time, ou seja, o nosso workgroup Review Issue. E aqui vamos ter que mudar o Organization, Division e Unit desse usuário. Clicando aqui em Update, a gente escolhe a organização, a divisão e a unidade.
Uma coisa a mais é que a gente deve colocar aqui a senha para que o usuário possa logar. Vou dar submit e vou salvar. Então a gente acabou de criar um usuário para trabalhar na fila de trabalho do Review Issue. A gente vai fazer a mesma coisa para criar um usuário para outra fila, que é a de Review Budget. Basta vir aqui, vou dar um Save As do usuário que a gente acabou de criar. Vou chamá-lo de Review Budget Operator. Criar. Aqui eu vou mudar o nome dele para Review Budget Operator. Aqui o Access Group é de Users, o grupo de acesso é de usuários mesmo. E aqui na aba Work, ao invés de Review Issue, a gente vai ter o Review Budget, que é o Work Group desse cara aqui. Aqui a organização já está correta, então basta a gente configurar a senha para esse cara aqui também e salvar. Então, a gente acabou de criar dois usuários aqui para a nossa aplicação, dois usuários de diferentes filas. Agora eu vou criar um case aqui com o meu usuário e a gente vai ver que esses dois usuários que a gente criou podem acessar suas respectivas tarefas. Eu vou criar um case aqui. O case de número 68003, vou passar de tela. E aqui a gente chega nessa etapa que tem as duas tarefas em paralelo. Então, o que a gente vai fazer agora é login com cada um desses usuários para poder ver as tarefas. A gente vai vir aqui numa aba anônima e vamos fazer login primeiro com o Review Issue Operator. Bom, aqui é a aplicação, o portal, né, do Review Issue Operator. Aqui vocês podem ver o próprio nome dele, mas a gente não está vendo as tarefas. Para isso, a gente vai usar um recurso aqui no nosso dashboard. A gente vai vir aqui em dashboard e a gente vai vir aqui na engrenagem à direita, clicar aqui em Add Widget para poder ver a fila de trabalho desse usuário. Basta a gente vir aqui em Team Worklist, clicar nela, né, e clicar em ADD Selected. Esse artifício aqui ele serve para poder ver as tarefas no qual esse usuário pode trabalhar. Então eu vou publicar. E aqui embaixo, quando a gente clica aqui na seta, a gente consegue ver a Review Issue Reporting, que é justamente a fila de trabalho que esse cara aqui pode atuar. Se eu clicar nela, a gente consegue ver todas as tarefas que esse usuário pode executar dentro dessa fila. E se eu clicar aqui no Go, por exemplo, a gente vê que ele consegue acessar, por exemplo, esse case aqui, que é o 65.005. Voltando lá para o nosso dashboard, a gente vê que ele também tem outros cases aqui que ele pode acessar, como por exemplo esse aqui, 68.000. Se eu der Go, é justamente o case que a gente estava falando agora há pouco, que é o 68.003. Então, esse usuário ele pode atuar aqui nessa tarefa, porque é uma tarefa designada para a sua própria fila. Agora, a gente vai fazer a mesma coisa para o usuário Review Budget. Então, eu vou deslogar aqui. Vamos entrar com o Review Budget Operator. E quando a gente vier aqui no dashboard, a gente vai verificar mais uma vez a sua fila. Clicar aqui em Add Widget, clicar na Team Worklist e adicionar e publicar. Aqui esse usuário é o Review Budget Operator e ele tem a sua fila aqui, Review Budget Reporting. Então quando a gente clica nela,
a gente consegue ver as tarefas possíveis de serem realizadas por esse usuário aqui. Já que ele pertence a essa fila de trabalho, ele consegue acessar também o mesmo case, porém em uma tarefa diferente, que é a tarefa de Review Budget. Ou seja, as filas elas são padronizadas, de modo que os usuários eles podem atuar em suas respectivas filas de trabalho. Então é assim que a gente faz o roteamento de um case type. Isso é muito importante dentro do Pega, já que em diversas organizações as tarefas elas são executadas por equipes diferentes. E é aí que entra um dos poderes do Pega, que é esse poder aí de trabalhar em equipes.